Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, eu vejo há uns 8, 9 meses atrás, estive representando essa casa, numa reunião com o secretário Jovir Costela, né, ali no Estado, para tirar aquelas barreiras na Rota do Sol. Já fez um ano agora, né? Fez um ano e um mês, já 13 meses já está aí, né? E quanto tempo será? Porque tem secretário que ajuda o governador, que ajuda o governador e que ajuda o prefeito. E tem secretário que derruba o governador e que derruba o prefeito. Neste caso, ele foi lá nos atendeu, disse que até o final do ano passado, até dezembro, que para nós era muito tempo, nós achávamos que era muito tempo, tirava aquela barreira da Rota do Sol. Até agora, as barreiras estão lá. Agora, a Rota do Sol, nós temos que voltar como antigamente. Voltar como os tropeiros, né? Porque a Rota do Sol tem uma buraqueira só. É só sair de Farroupilha e ir em direção ao Apanhador, é só para andar nessa estrada, está uma buraqueira só dentro do perímetro urbano e também externo. Então, essas coisas... Está bem difícil mesmo, né? Bem difícil. Porque, vereador, se não... Porque o secretário... vai ser feito. Aonde que vai ser feito? Onde que ele fez, por exemplo? Então, assim, para nós, eu vejo que é um desrespeito com a serra, né? Não, até o verão vai ser feito. Até as férias será feito. Tirar removida aquelas pedras na Rota do Sol. E passamos todo esse tempo e não foi feito. E agora, quem foi ali nessa direção do Apanhador, eu não estive nessa região, mas eu estive em Flores da Cunha em Farroupilha. Olha, os pneus, pessoal com calotas no meio da rua, no meio de estrada. É uma vergonha que está acontecendo. Então, não tem secretário de obras do Estado também. Senhor Parte... Vereador, eu acho que é muito oportuno se falar da questão de mais de um ano, né, para remover aquelas pedras que caíram na encosta lá na... Mas assim, eu estava ouvindo hoje o Costela, que é nosso secretário, e ele falou que já começaram as obras a partir de hoje, né? Mas assim, mais de um ano para a retirada de umas pedras, né? E até o valor assim me surpreendeu, né? Que é acima de 3 milhões de reais que vai custar para tirar aquelas pedras, né? Mas de qualquer forma, assim, eu quero dizer que a Rota do Sol, os buracos que se encontram aí em direção ao Laujado Grande, né? É uma quantidade muito grande e muito caro, assim, pneu, onde que causa sérias consequências aos transeuntes aí, né, daquela região aí, né. Então, eu acho que um tapa-buraco seria muito oportuno, porque, assim, preocupa, é muito preocupante a questão da roçada também, né, que faz muito tempo que não se faz a roçada na Rota do Sol, né, então é preocupante isso, o desleixo que está acontecendo com a Rota do Sol, né. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Tomé. Agora, para chegar um pouco mais na nossa aldeia, né, como foi tocadas algumas obras aqui do município, a questão de manutenção. Algumas obras velhas, já pode se comemorar algumas velhinhas, porque ainda não foram calçadas, que era para ser feito, né? Mas, assim, se a gente for olhar um pouquinho ao redor, já tem obras que foi feito a drenagem, foi consertado o esgoto, e logo depois, demorou uma semana depois, foi colocado o paralelepípedo. Foi feita a calçada, foi feito tudo. Então, assim, para alguns está sendo feito. Essa administração, para alguns, está sendo feito. Não é para todos, mas para alguns está sendo feito. Então é importante a gente saber isso. Quando eu vejo o vereador, o ex, falar que não tem dinheiro, olha, não tem dinheiro. Não vamos longe, né? Aqui do lado, vamos ali na prefeitura. Estão fazendo mais uma reforma de aproximadamente 50 mil reais no auditório. E não tem dinheiro. Será que era tão urgente esse momento de fazer uma reforma? Então, assim, algumas coisas que a gente fica
meio que preocupado quando se diz que não tem dinheiro, se prioriza uma reforma, né, do auditório e não se faz o mais se tem ruas de bairro que precisa fazer, não está sendo dando aquela atenção especial que precisa para ser feito, mas o auditório tem que ser reformado. Mas eu tinha, na verdade, uma outra pauta para falar aqui hoje, que quero aqui parabenizar o governo Cassina, o governo Frisso. Porque quando lá atrás, quando houve a exoneração dos médicos, foram exonerados pelo prefeito Guerra, agora o prefeito Cassina e o vice Frisso e a Valéria dos Recursos Humanos fizeram uma portaria anulando, né? Então, assim, como estava aí na Comissão de Saúde, com os demais colegas, eu lembro como foi aquela questão dos médicos, né? Principalmente o Junei, o médico Junei Correia, né? Esses médicos estavam numa situação muito difícil, porque eu me lembro do Junei, porque foi um médico homenageado aqui na casa, né? E foi um dos que foi exonerado pelo município. Foi exonerado. Então, assim, nós nunca tivemos tanta dificuldade como esses médicos foram tratados, em Caxias. Não teve diálogo com esses médicos. Então, assim, a importância é que esses médicos, e nessa exoneração, é importante a gente dizer que agora o prefeito, espero que venha mais, né? Que venha o prefeito Cassina. Obrigado, vereadora Tatiane. Tem a doutora Débora Mosca, foi reintegrada, isso na legalidade. Doutora Jaqueline e doutor Henrique, junto com o Gilney. Então, assim, no mínimo 4 já foram reintegrados. Então, assim, para nós que esteve lá na frente, sabendo, eu sei que muitos médicos foram exonerados, depois estavam brigando na justiça para voltar. Quando voltaram, eles não quiseram voltar. Não quiseram voltar porque achavam que queriam sair fora, porque a forma de foi feito o tratamento com eles, né? Então, neste momento, espero que venha mais portarias dessas. Que esses médicos retomem de cabeça erguida, como sempre trabalharam. Como eu digo que o Junei esteve 20 e poucos anos na vida pública, né? 23 anos, né? 23 anos, aí, como médico. Assim, eu quero dar o exemplo dele, mas espero que venha mais portarias dessa administração nesse sentido. Porque quem conheceu esses profissionais, a forma que eles estavam, como foi que eles se abalaram bastante, porque eles foram sempre tratados como gente, independente do prefeito que estava aqui. Esses profissionais eram tratados como gente. E daí, quando entrou o prefeito Guerra, os médicos foram tratados como todos nós sabemos, foram tratados como pior que animais. Então, infelizmente, o prefeito Guerra não soube tratar com humanos na prefeitura durante o período que esteve. Senhor parte, vereador. Vereador Renato Oliveira, esses médicos que foram demitidos em outro momento foram chamados até de vagabundos, de desocupados, receberam ligações, foram humilhados não somente pela prefeitura, mas pela própria imprensa, porque apareceram, né, publicamente o nome deles, destacado, enfim, e eles merecem esse reconhecimento público. Inclusive o doutor Junei, o senhor que falou, o Brito, e outros doutores que a gente vai ter no momento a lista para citar. Mas isso mostra, vereador, como nós estávamos certos naquele momento em defendê-los. Fomos criticados, eu e o senhor principalmente, porque estivemos lado a lado, lá no postão com eles, mas mostra como a história absolveu aqueles médicos. E que a gente tinha razão. E hoje eles são tão fundamental. Porque o doutor Junei, por exemplo, ele poderia estar em casa fazendo home office, mas ele está lá na UBS atendendo as pessoas de forma
né, integral. Então, parabenizar todos esses e os demais médicos que trabalham, e os profissionais da saúde, né, enfermeiros que foram perseguidos também, técnicos, e que continuem trabalhando em prol da saúde da nossa caxiense. Obrigado. Eu, vereador Rafael, quero parabenizar mais uma vez o prefeito Cassino por esse reconhecimento a esses profissionais que tanto trabalharam e trabalham por Caxias. Então, essa reintegração desses médicos, essa portaria revogada, então isso é importante, a autoestima desses profissionais que pode continuar muito trabalhar para a nossa Caxias. Obrigado, presidente. Está encerrado o grande expediente.